Bom dia, bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina Online. Esta semana nós estamos estudando como Jesus lida com as diversas classes sociais. Um tema bastante interessante e muito do cotidiano, porque nós também vivemos hoje a crise de lidar com o diferente. Jesus tratava as pessoas de um modo muito surpreendente, muito especial. Para Jesus não havia o preconceito, a tolerância era aberta. E o mais interessante é que Jesus não via a pessoa como ela é, mas como ela poderia ser. E é aí que está o nosso desafio. Olhar para cada ser humano e pensar: o que esse sujeito imperfeito, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, cheio de problemas, pode vir a ser? O tornar a ser, o potencial. Isto sim é o que Jesus conseguia enxergar. E esse é o desafio que nós temos como os discípulos de Cristo, de também buscar o ideal de enxergar nas pessoas aquilo que elas podem se tornar. Com a sua influência ao lado dela, com a influência de Cristo em nós, nós poderemos extrair das pessoas o melhor. Em relação à mulher samaritana, que é o aspecto dessa semana, Jesus quebra um paradigma muito grande. Jesus vai ao encontro daquilo que é o maior preconceito nacional. Você tem preconceito de pessoas? De que tipo? Com os homossexuais, com negros, com pessoas de raça diferente, com os gordinhos, com os muito magros, com as loiras, com as morenas. Qual é o seu tipo de preconceito para com pessoas? Pode ser que esse preconceito seja um preconceito velado. Às vezes aqui no Brasil a gente diz, não temos preconceito, mas ele pode ser velado. É bom que reflitamos um pouco nisso. Naquela época, o maior desafio dos judeus era lidar com os samaritanos. De acordo com a Bíblia arqueológica, e eu tenho aqui um modelo em algum lugar, né? Não sei onde está, está aqui. De acordo com essa Bíblia arqueológica que é citada na lição da Escola Sabatina, os samaritanos, eles eram uma espécie de intrusão dentro do país. Como assim? Quando os assírios destruíram o norte de Israel, a parte norte, e eu tenho um mapa aqui, eu vou pedir para eu me aproximar para a gente mostrar. Esse aqui é um mapa de Israel. Esta região aqui é a região da Judéia. A região central do país, né, é onde está Jerusalém. Daqui para baixo a gente tem a Judéia. Aqui no meio do país a gente tem uma região chamada Samaria. E aqui no norte do país a gente tem uma região chamada Galileia, por causa do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, né? Ou também Mar de Tiberíades. Então a boa parte do ministério de Jesus ocorreu aqui. Mas Jesus vinha daqui com muita frequência a Jerusalém, que é a capital. E o interessante é que antes de Cristo, alguns anos antes de Cristo, coisa de uns 5, 6 séculos antes de Cristo, 7 séculos, essa parte do país foi invadida pelos assírios. E os assírios trouxeram parte dos babilônicos que ficava lá longe, trouxeram para cá e houve uma miscigenação nesse povo aqui. E eles ficaram conhecidos como samaritanos. Esse não é o único problema. Aqui na região da Samaria, foi a região em que o povo de Israel, segundo o livro do Êxodo, entrou nessa região. E então, depois que eles atravessaram o Rio Jordão e dominaram aqui Jericó, aqui dá para ver que é uma região bastante montanhosa, né? Eles vieram por esse vale aqui. Quando eles estavam passando nesse vale, Deus mandou separar o povo em 2 povos. A metade do povo ficou no monte aqui e a outra metade ficou nesse monte aqui. O Monte Gerizim e o Monte Ebal. E ali então Deus fez um desafio para eles, porque cada monte significava bênção ou maldição. E Deus disse, olha, vocês estão entrando na terra prometida. E isso pode ser para vocês bênção ou maldição. Bênção se vocês seguirem meus mandamentos, etc e tal. Maldição se vocês se afastarem dos meus ensinos. Muito bem. Então no Monte Gerizim se ergueu um altar e no Monte Ebal se ergueu um altar.
Os samaritanos, depois de miscigenados e por causa do preconceito, eles evitavam vir ao templo em Jerusalém. Então eles acabaram criando aqui no Monte Gerizim um outro tipo de templo. É por isso que a mulher samaritana questiona Jesus e fala assim: olha, Senhor, alguns dizem que é aqui que tem que ser adorado, outros dizem que é lá em Jerusalém. E então Jesus fala: haverá um tempo em que nem aqui nem em Jerusalém vão me adorar, porque a adoração é em espírito e em verdade. Jesus está mostrando um aspecto mais profundo, uma dimensão mais ampla da adoração e da relação com as pessoas. Quando Jesus saiu de Jerusalém para ir a Galiléia, João capítulo 4 diz que Jesus de propósito quis passar para Samaria. Porque o que os judeus faziam? Os judeus saíam daqui de Jerusalém, atravessavam para o lado de lá, ou desciam aqui, tinha uma estrada que vinha para cá, atravessavam aqui, pegavam a estrada real, faziam essa volta toda, passavam pelo mesmo vale aqui, para depois sair lá na região da Galileia. Ou então atravessavam na região da Galileia por esse vale aqui. Davam essa volta toda para evitar passar na Samaria. Jesus, de propósito, saiu de Jerusalém para ir para a Galileia, passando pela Samaria. E aqui teve um encontro com a mulher samaritana. Vejam que Jesus está quebrando paradigmas. E quando Jesus conversa com a mulher samaritana e alcança o coração dela, ele não viu a imperfeição do que era a mulher samaritana. Uma mulher que estava com um casamento enrolado, com uma vida conjugal fora dos princípios bíblicos, numa relação de casamento completamente conturbada. Jesus passou por cima de todos os preconceitos e foi ao coração dela. Alcançou o coração dela. E ela foi à cidade e trouxe muitas pessoas para o Evangelho. E você? O que você faz? Você também está vencendo a barreira do preconceito? Você está vencendo a barreira do preconceito do vizinho chato, da vizinha ruim, maledicente, do seu colega de trabalho que só lhe dá dificuldades? Você está deixando de olhar para aquilo que as pessoas são, para ver aquilo que elas podem ser? Que Deus te abençoe lhe dando essa visão da fé, para ter esta visão muito além do alcance, a visão de Jesus. Que Deus te abençoe.